Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda americana, daí da década de 90, foi criada no final da década de 80, mas teve essa sua produção massivamente mesmo na década de 90. E o segundo álbum dela, e o último para valer mesmo, dizer assim, relevante, foi lançado em fevereiro de 1998, que é esse aqui, In Aeroplane Over the Sea, do Neutral Milk Hotel. Que eu gosto bastante da arte aqui desse CD. Aqui internamente reproduz a capa. E a capa aqui é tipo um cartão postal. Mas isso aqui essa capa aqui se inspira em um cartão postal alemão do começo do século XX, se eu não me engano. E aqui a gente tem o encarte aqui com o aeroplano sobre o mar aqui, como é o título do álbum. E aqui as letras aqui, informação técnica. Então, o Neutral Milk Hotel surgiu a partir daí do encontro entre, e outras bandas, não apenas eles, mas surgiu a partir do encontro entre quatro indivíduos ali, numa cidade de Louisiana. O Jeff Mangan, que faz tudo praticamente aqui do Neutral Milk Hotel, fez amizade com outros três cidadãos, aí o Bill Doss, Will Hart e o Robert Schneider. Os dois primeiros formariam o Olivia Tremor Control, outra banda bem interessante que eu gosto também. E o Robert Schneider formaria o Apples and Stereo, uma banda que eu gosto, mas menos do que o Neutral Milk Hotel e o Olivia Tremor Control. E depois que cada um foi meio que para um lado ali, o Jeff Mangan ele virou meio que nômade, ele rodou pelos Estados Unidos inteiro e acabou indo para Denver, no Colorado, onde já estava instalado o Robert Schneider. E os dois ali gravaram algumas músicas que acabou se tornando o primeiro álbum do Oliver Tremor Control, o On Avery Island, de 1996. E depois, com a repercussão, apesar de modesta, mas positiva desse álbum, o Jeff Mangan ele expandiu o projeto, era um projeto dele e o Robert Schneider praticamente, que tocava apenas, e transformou num grupo de verdade, num quarteto. Então, além do Jeff Mangan, temos também o Jeremy Barnes, Scott Spillane e Julian Coster. E eles que se revezavam nos instrumentos, não tinha uma instrumentação fixa assim, e mais músicos de apoio também. A gente tem aqui bastante instrumentos de sopro nesse disco, e alguns até meio exóticos, como é o caso do flugelhorn. E temos algumas instrumentações também de música, o que lembra música clássica também aqui, e muito violão. Aqui é um disco onde o violão tem um destaque grande. E em algumas canções aqui o violão é bem distorcido, que dá uma particularidade muito forte aqui para o álbum. A produção foi do Robert Schneider, ele não fazia parte oficialmente do grupo, mas produziu o álbum. E a produção dele foi bem interessante, porque ele meio que produziu a partir de fitas cassete que eles gravavam, que dava uma sonoridade meio suja, meio vintage, digamos assim, e combinou muito bem com o álbum. E é um álbum inspirado muito em psicodelia da década de 60, os álbuns psicodélicos da década de 60, o chamado lo-fi, que estava em vigor ali na década de 90 também, e um pouco também, não dá para negar, no rock progressivo. A gente tem aqui influências claras de rock progressivo também. Meio que desmistificando aquela coisa, porque na década de 80, para quem ainda não viveu aquele período, na década de 80, apesar de ter lançado ótimas bandas e ótimas canções também, foi uma época que o rock progressivo era execrado completamente. E daí veio aquele papinho que me dá sono, quando não me dá
indignação que o punk veio salvar o rock ou coisa. Não precisou salvar nada. E por mais que eu goste de bandas punk como The Clash, como Ramones ou Dead Kennedys, se a intenção deles fosse fazer com que grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd e Rush fossem esquecidos pelas gerações seguintes, falharam miseravelmente, porque essas bandas estão mais em evidência do que nunca hoje no nosso período, nossa época. Então, aqui nesse álbum aqui, vamos ter aí, são 11 canções, se não me engano, 11 canções, e é difícil a gente apontar um destaque absoluto aqui. O álbum é bem equilibrado, as composições são todas bem fortes e muito bem executadas. Tem um toque de estranheza que eu sempre aprecio em qualquer CD, em qualquer álbum. Sempre é muito bem-vindo, a gente tem aqui, é meio surreal aqui. As letras são bem herméticas também, mas em pelo menos uma ocasião, uma delas aqui, talvez a mais famosa música do álbum, a número 6, Holland 1945, o Jeff Mangum confirmou numa entrevista que o que todo mundo já suspeitava, que é uma música sobre a Anne Frank. E é um álbum aqui meio que tem uma temática assim, meio de resiliência, meio que de sobreviver aos tempos difíceis também, mas de uma maneira meio onírica, meio lisérgica de contar aqui. Então a gente já tem desde a faixa de abertura, King of Carrot Flowers, que está dividido em 3 partes, mas aqui a primeira parte está com uma faixa isolada e as partes 2 e 3 aglutinadas numa mesma faixa aqui do CD. Depois a faixa título também, temos aqui uma grande canção, onde o Jeff Mangum, nessas músicas, ele canta com a entonação um pouco mais alta do que o normal aqui, e o violão também está bem acima dos outros instrumentos. E temos aqui algumas pérolas, como eu falei, Holland 1945, que o violão é bem distorcido aqui, e também toda uma sopros e cordas ali preenchendo o instrumental, e o resultado ficou simplesmente excelente aqui. Communist Daughter, aqui é uma música bem mais só voz e violão mesmo. O Comely, aqui também é uma música de mais de 8 minutos aqui, onde praticamente a música quase toda é só voz e violão, mas no final a gente tem uma orquestração também. Então temos aqui, é difícil a gente apontar destaques aqui, mas os destaques para mim são esses. Não que as outras músicas não sejam boas, mas essas aqui se destacam um pouco mais do que as outras. E o primeiro álbum, apesar de ter tido uma repercussão na crítica ali e entre nichos especializados, esse álbum aqui fez muito mais sucesso. Não foi um sucesso estrondoso assim, que vendeu milhões de cópias, mas deixou a banda bem mais conhecida. Isso meio que coincidiu com a popularização da internet. E o Jeff Mangum, por causa disso, ele meio que pirou, ele teve problema de saúde, que ele não queria ser reconhecido. Meio que uma coisa meio Kurt Cobain, assim, não queria ser um rockstar, se bem que ele nunca seria, acredito eu, não, pelo menos no nível do Kurt Cobain. Mas não queria nem ser conhecido assim mundialmente, ainda que em pequenos nichos. Então ele meio que deu uma pirada ali, e a banda, apesar de nunca ter oficialmente se desfeito, ela entrou num hiato ali que durou muito tempo. E, se não me engano, acho que só em 2013 que eles voltaram a fazer shows. Eles fizeram shows em 98, depois só em 2013, e 2013 e 2015 que eles fizeram alguns shows ali, e depois novamente arrefeceram. Mas esse álbum aqui é muito cotado até hoje, tem gente que considera ser um dos álbuns da vida. Eu gosto bastante desse álbum aqui. Não é perfeito, ele tem às vezes algumas coisas meio irritantes, como em Old Comely, podia ser um pouquinho mais curta, né? Com mais de 8 minutos ali só voz e violão, mas a música é boa, não vou dizer que ela é ruim não. Podia ser um pouquinho menos extensa apenas, né? Mas é um álbum muito forte, é um álbum em que as canções são bem conectadas umas às outras, e a regularidade é um grande trunfo aqui, eu diria. Então, para quem não conhece, vale a pena dar uma escutada em
The Aeroplane Over the Sea, do Neutral Milk Hotel, uma banda aí do tal do Elephant Six, que foi o coletivo aí do qual surgiram, falei, além do Neutral Milk Hotel, o Olivia Tremor Control e o Apples and Stereo. E tivemos outras bandas como Of Montreal também, que meio que fizeram parte honorária desse coletivo. E a nota triste, só que com relação ao Olivia Tremor Control, os dois amigos ali dos quatro que se encontraram ali na Louisiana e definiram ali o futuro deles e do rock alternativo americano, de certa forma, desses quatro, dois já faleceram. Os dois faziam parte do Olivia Tremor Control, inclusive. O Bill Doss faleceu com 43 anos de aneurisma, uma perda assim sentida dentro do indie americano. E o Will Hart, ele foi diagnosticado tardiamente com esclerose múltipla, isso já nos anos 2000. Mas suspeitos que desde o início de 2000 já teria sentido os primeiros sintomas da doença. Ele faleceu de infarto em 2024. Então, dos quatro camaradas ali que imaginaram uma sonoridade para o rock alternativo americano, dois infelizmente já não estão mais entre nós, mas o Jeff Mangum e o Robert Schneider ainda estão por aí. Apesar de o Jeff Mangum estar um pouco recluso atualmente e não se escuta muita coisa dele hoje em dia, mas sempre pode esperar algo mais. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!